O Brasil registrou, pessoal, cerca de 387 mil divórcios em 2021. Esse número é quase 17% maior em relação ao ano anterior, 2020. É o que revela um levantamento recente divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre o que leva, até a separação, até essa decisão dos casais decidirem ali pedir o divórcio e como é que você pode superar esse momento, que sim, não é fácil. A gente vai conversar agora aqui no estúdio com a coach Fernanda Cunha. Bom dia, seja bem-vinda ao Bem Assim. Bom dia, Mara. Bom dia a todos vocês. É um prazer muito grande estar aqui para tratar dessas dúvidas e poder ajudar pessoas que estão passando por esse processo, que não é fácil, mas é bem possível, sim, superar. Verdade. Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui junto com a gente. Vou começar falando assim, como é que um casal vai chegar nesse ponto, ali de pedir o divórcio, de se separar? Muitas vezes parece que é algo que é do nada. Mas também, às vezes, tem ali um histórico, né, Fernanda? É verdade. Eu costumo dizer que nunca é do nada. Por mais incrível que possa parecer para um dos, a dependendo da situação de cada casal, isso é muito peculiar. Há pessoas que buscam ajuda antes desse momento, mas, em geral, infelizmente, os homens eles são mais resistentes. E, às vezes, a mulher fica lutando sozinha e, de repente, percebe que não é possível mais manter. Então, em relação às causas, os estudos apontam diversas causas. Uma delas é a falta de comunicação. Imagine algo que pode parecer e de repente é simples, porque é possível você desenvolver, você que é sua área, comunicação, então você sabe que é possível buscar técnica para isso, é possível aprimorar a comunicação. E um dos motivos que levam muitos casais a realmente a romperem aquela história que parecia ser uma grande história e até de repente foi em algum momento, falta de comunicação, falta de parceria, infelizmente uma realidade, a concorrência entre os casais, a questão financeira ou a ausência de um lastro financeiro ou até a profusão, assim, a pessoa galgando, um deles pelo menos, tendo uma evolução financeira e o outro às vezes não apoia. Então são diversos fatores. Gente, interessante isso, Porque, como você falou, se você for parar para observar, dentre todos esses fatores que você nos trouxe aqui, a comunicação ela conseguiria resolver grande parte deles, ali conversando, sentando, dialogando. Mas é isso. Tem como superar uma separação? Com certeza. Eu trabalho nas minhas mentorias com base no estudo. Existem vários manuais que falam sobre as fases do luto. Então, nós trabalhamos dessa forma. Primeiro, recepcionando essa pessoa, acolhendo essa pessoa, porque vem em muita dor. E aí eu aproveito para fazer um link com a primeira entrevista do fisioterapeuta, que você precisa dar atenção às suas emoções, porque a gente estuda no coach que a emoção, ela se manifesta na pele. Então, há muitas pessoas hoje que estão com problemas de depressão, de ansiedade, problemas de crise do pânico e até fibromialgia, porque não trataram as emoções, não conseguiram superar o luto pela morte ou até o luto pelo divórcio. Olha que interessante, estudos apontam que é muito mais difícil o luto da separação do que o luto da morte, em razão da presença daquela pessoa na mesma comunidade. Caramba, gente. E para muitas pessoas, inclusive, quando acontece o divórcio, quando acontece a separação, parece que aquela dor, ela nunca vai passar, Ela é eterna. É de fato, há pessoas que chegam a relatar realmente uma dor física, não é? Então, como você já sabe um pouco, nós conversamos, então a pessoa tem que observar, se observar. É natural, porque estudamos as fases, existe a fase da negação, que é a primeira, que é um recurso automático da mente, naquele momento do choque, mas a pessoa precisa seguir.
E aí vai transpondo as fases. A outra fase é a fase da raiva. É muito interessante quando eu recebo a pessoa nessa fase. É a fase das ações, né? Dos processos judiciais. É uma fase muito perigosa, porque às vezes a pessoa quer machucar o outro e acaba guerreando com a família. Envolve filhos. Nessa fase é comum encontrar alienação parental. Então, é importante você, assim, dar vazão, sim, à sua emoção. Hoje em dia não se fala mais em controlar, em reprimir emoção. Sabe-se que hoje o que a gente estuda e o ideal é você administrar suas emoções. Então, procure, se você estava passando por isso, procure ajuda, porque a separação, já que está sendo inevitável, a superação é sim possível. Você falou sobre raiva, né? E logo me veio na cabeça algo que talvez você até também já tenha escutado, que assim, quer conhecer uma pessoa, né? Você vai conhecer realmente a pessoa com quem você se relaciona quando vocês terminarem, quando vocês se separarem. E acontece muito isso, porque ali naquele momento da raiva, às vezes, né, você acaba, eu imagino, fazendo coisas que você nem sempre gostaria de fazer, mas naquela sede ali, né, de eu vou causar sofrimento, eu vou causar dor, eu vou fazer isso. Isso. Eu trabalho muito, lógico, eu sou treinadora de pessoas, eu trabalho com a mente, eu trabalho com o fortalecimento das pessoas. E eu até quero aproveitar para dizer que você que está hoje casado, está hoje num relacionamento, não espere me procurar como profissional e até o final desse relacionamento. Você pode sim evitar. Uma pergunta que seria interessante é possível evitar o divórcio? Sim, com toda certeza. Se você já está num relacionamento, se você aceitou estar com aquela pessoa, você encontrou nela razões pelas quais, né, vocês formaram ali uma história, estão formando. Então, antes de você sair ou antes de você bagunçar essa relação, procure auxílio, porque sim, é possível você contornar a situação delicada que está. É difícil para um casal, Fernanda, chegar até essa decisão do divórcio, da separação? É difícil, principalmente quando existem os filhos. Eu ouço um relato de mulheres que ficaram por anos em relacionamentos tóxicos e alegam que era em razão do filho, porque hoje em dia, com a independência financeira da mulher, esse não é mais um motivo, né, mais que seja o maior. Hoje realmente é o amor pelos filhos. E aí o que a estatística nos mostra é que às vezes esse homem não quer sair, homens têm um pouco de dificuldade em colocar um ponto final no relacionamento, então fica ali conturbando este relacionamento, o que vai mais agravando o estado mental deles, como também dos filhos e de toda a família, de amigos inclusive. Então, se você está passando por uma situação como essa, solicite ajuda. Eu gosto de fazer muito um comparativo, analogia com o carro. Você tem um carro, você tem uma bicicleta, você tem uma moto, o que você tem? As coisas que você tem, elas precisam de manutenção, você tem uma revisão programada. E por que não um relacionamento, a sua saúde mental? Você também precisa ter esse momento especial para você e para o seu relacionamento. Muito bem, você falou sobre evitar divórcio, né? Que tem como? Como poder evitar o divórcio? O que é que hoje você falaria para uma pessoa que talvez esteja aí passando por essa situação? Eu vou até olhar para eles. Por favor. Eu quero dizer para você o seguinte, que você precisa ser autorresponsável. Isso é um conceito que trabalhamos no coaching. Então, você se colocou, você decidiu estar aí nesta relação. E você talvez perceba, talvez não tenha percebido antes, você talvez esteja num momento que você só acusa o outro, né, do caos existente. Mas eu quero levar você a fazer uma reflexão do que você pode, de um modo direto e objetivo, contribuir com a melhora desse relacionamento e chamar o outro para uma conversa olho a olho e ali onde realmente vocês vão ter esse diálogo sincero. Agora, se você convoca, se você ajuda, se você
pede ajuda, porque há terapias, há processo de coach, há terapeuta, há pessoas que são relacionadas à igreja, então há gabinete pastoral, há diversas pessoas que podem te ajudar. Se você convoca o outro e se ele realmente não quer e você está num relacionamento tóxico, com violência, aí realmente você precisa se amar e procurar um plano de voo, porque você tem esta vida para desfrutar dela e você precisa ser feliz. Muito bem. E aí também tem outro ponto, né, que eu tenho colocado aqui. O que fazer após a separação, né? Tivemos esse diálogo, busquei, tentei, realmente, enfim, vimos ali que não tinha mais como, decidimos nos divorciar, nos separar. O que fazer após esse momento, né? Geralmente fica ali aquele ninho vazio, né? Porque você fica sentindo a falta do outro. Eu costumo dizer que o meu diferencial como profissional é porque eu vivenciei isso. Há 4 anos estou vivenciando e sei e muito usei as técnicas para mim. Todas as técnicas do coach eu trouxe para mim, consegui coordenar aí um divórcio em paz, continuo amiga da família e temos uma relação boa. E eu quero dizer que sim, é possível e você precisa entender que você vai ter que transpor essas fases. Foi interessante porque eu já sabia da questão do conhecimento, das fases. Já então sabia, eu estava, né, como é que ia ser. Isso, eu já sabia como ia ser. É como você vai fazer uma viagem. Então, digamos que você vai à Europa. Você sabe já quais são os aeroportos que você vai parar, qual a língua de cada país. Você está se preparando para um processo que tem início, meio e fim. Desse modo, é a mentoria. Nós vamos, então, conduzir você com muita responsabilidade, com muito compromisso pelo zelo da família, porque eu gosto de dizer aos pais, a família não acabou, a família modificou. Você agora vai ter uma família mononuclear, onde vai ser a mãe e o seu filho, e vai ter o pai e o seu filho. Mas você precisa zelar, em especial, se houver crianças envolvidas, adolescentes, pela saúde mental dos seus filhos, para que eles possam saber que é possível sim, já que não deu certo, recomeçar, mas que tudo isso venha a ser feito com muito respeito. Os filhos, né? Eles realmente são ali a parte mais importante nesse processo, caso haja, né? Que eu acho que eles é que devem realmente ser preservados, né, Fernanda? Isso, é também um assunto que muito me toca, porque eu também trabalho voluntário com crianças e recepciono deles essa dor. Então, deixa eu explicar um pouquinho para os pais, pai e mãe. O filho, quando está passando por um processo de divórcio, os pais estão passando, a criança ou o adolescente, ele sente como se ele tivesse o seu castelo está desmoronando. Aí, às vezes, eu ouço o pai falar assim, mas Fernanda, que castelo? Eu quero muita briga. Entenda que era aquela estrutura familiar que você contribuiu para que fosse. Então, em tudo que há essa mudança, e essa criança às vezes tem que mudar de lugar, tem que mudar de escola, eles contam entre eles. Então, eu peço assim, encarecidamente, como mãe que sou, como profissional que sou, que vocês conversem isoladamente, só os adultos. Não discutam na frente das crianças. Vocês têm sim o direito, se vocês quiserem continuar ou se vocês quiserem romper, é um direito de vocês. Mas vocês, até juridicamente falando, vocês têm que proteger os filhos de vocês perante a Constituição. Então, vocês precisam lidar com isso como adultos responsáveis que são, para proteger os filhos de vocês mesmos. Verdade. Sabe por quê? Chega na fase adulta, esse jovem que passou por algo tão conturbado, e a criança ela existem duas situações. Ou a criança repele o que vivenciou, ou ela repete. Então, é isso que você quer ensinar para o seu filho? Quer deixar esse legado, né? É esse legado que você quer deixar. Eu tenho sã consciência, e quem me conhece até desafio. O meu filho vai dizer assim, não, meus pais se separaram, mas foi tudo normal. Ele não sabe, logicamente, a dor nem um trauma, a gente também não pode falar do cônjuge ou do ex-cônjuge para a criança. Ninguém tem o direito
de quebrar, fissurar a imagem que a criança tem. Ninguém substitui ninguém, tanto o pai como a mãe, as pessoas que são responsáveis pelas crianças, né, estão ali como autoridade, elas são muito importantes para a criança. Então, você não tem o direito de destruir essa imagem. E falo isso com muita segurança, que o meu filho está aqui no estúdio. Está aqui nos bastidores. Está aqui nos bastidores. Se não fosse verdade, ele como criança, que geralmente só fala a verdade criança, ia já falar, epa, mamãe, você... E, Fernanda, me diga uma coisa, né? Assim, ficar insistindo naquela relação que você sabe, já tentou, que não vai dar mais certo, é algo bom ou é algo ruim? Muito boa pergunta, porque eu já vou fazer um link com outro público e vou aproveitar a sua oportunidade, a oportunidade que você me deu. Veja só, as pessoas me perguntam para mim, Fernanda, conceitue um relacionamento tóxico, conceitue um relacionamento saudável. Eu costumo dizer, um relacionamento saudável é aquele relacionamento onde você pode ser você, onde você tem o espaço de você manifestar as suas sensações, como você se sente. Uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, esse conceito, é que você entra num relacionamento e você faz isso automaticamente, involuntariamente, é para você suprir a necessidade do outro. As pessoas têm uma ideia que eu entro num relacionamento para suprir as minhas necessidades. Sim. Não, você é a pessoa capaz de suprir as suas próprias necessidades emocionais. Do contrário, isso já aponta para uma dependência emocional. Então, quem é a pessoa melhor? Às vezes a pessoa traz para mim a demanda para eu dizer se ela deve sair ou não. É você que deve avaliar. Você está num relacionamento onde tem diálogo? Ou é possível se trabalhar o diálogo? É preciso retomar esse diálogo? Se for possível retomar essa convivência harmoniosa, está tudo bem, busque ajuda e permaneça. Mas se você está num relacionamento, e aí eu vou fazer só um parênteses, leia um pouco sobre a Lei Maria da Penha. São 5 tipos de violência. Se você está num relacionamento que você sofre uma dessas 5 violências, você deve conversar com a pessoa e demonstrar o seu limite. Falar, ó, eu não aceito mais isso, porque eu me amo, eu me valorizo, não estar bem, e se for para continuar assim, não dá para mim. Eu quero saber a sua opinião, eu estou aqui querendo conversar com você, porque nós entramos, ninguém casou a pulso, acredito que hoje em dia não tem mais isso, né? Então, se você entrou, o outro entrou voluntariamente, está ali voluntariamente, você precisa conversar antes de você sair, é o mínimo, né? E aí vocês juntos vão decidir. E agora, aquela questão que eu vou aproveitar. Você, homem ou mulher, solteiro, disponível, o que está fazendo em um relacionamento com uma pessoa indisponível. Às vezes, o homem ou a mulher, não gosto de generalizar, mas permite que um terceiro entre no relacionamento para bagunçar. E aí, mais uma vez, eu quero chamar você e a sua consciência de que você busque recursos para que você, que é uma pessoa disponível, pode estar em um relacionamento, pode construir um relacionamento com alguém, estar num relacionamento desse paralelo, às vezes até atrapalhando um casal, atrapalhando uma família, dificultando o sucesso de uma família. Isso não vai ser benéfico para você. Acreditamos na lei da atração, acreditamos na lei da semeadura e aquilo que semeamos, de certo modo, nós colhemos. Verdade. Dicas, então, aí, para quem está nos assistindo sobre esse assunto, ou um resumo, né, do que a gente falou aqui, que você gostaria de reforçar. Tá. Eu quero dizer para você que você é único, única e que você merece ser feliz. Que se você quiser, existem vários recursos e você pode pedir ajuda. Agora, hoje, no dia de hoje, nesse horário, não sei exatamente qual, tenha um compromisso com você e tome uma decisão. Você ser feliz, você buscar ajuda para você desfrutar dessa vida que está aí. Eu gosto de falar que nós somos vitoriosos, sobrevivemos a uma pandemia. Não foi por acaso. Há uma missão, há algo que você ainda vai
realizar aqui nesta terra, mas comece com a sua vida, comece com você. Se ame, se cuide. E se precisar, pode contar comigo que eu te ajudo. Muito bem, contatos, redes sociais, quem quiser saber mais, como é que pode fazer? Eu já trago assim porque facilita. Aqui está o meu Instagram. C. Nanda Cunha, não é isso? C. Nanda Cunha. Aqui está o meu telefone profissional, WhatsApp. Você pode deixar uma mensagem, você pode pedir socorro e eu terei o maior prazer em ajudar você e a sua família. Muito bem, então @CNandaCunha lá no Instagram para vocês buscarem mais informações. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Bom dia. Muito obrigada, bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, olha só, no próximo bloco, para a gente fechar o programa de hoje, vamos ter dicas aí para as noivinhas, viu, de plantão. Pois é, a gente acabou de falar de divórcio, mas vamos agora falar para as noivas aí. Seguinte, tem dicas no próximo bloco de imóveis planejados, tá? Para vocês aí que estão querendo começar essa vida a dois, já é aqui no estúdio, não sai daí.